Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 22. Em busca de soluções. Entretanto, assistimos a muitos médicos sinceros, trabalhadores do bem, induzindo seus pacientes, portadores de graves transtornos depressivos, ao uso continuado de drogas, que lhes realcem o ânimo abatido, imbuído dos melhores propósitos possíveis. E não temos o direito de condená-los, Adelaide. Não detém ainda as alavancas que podem mover a força mental. Por isso, minha palavra é somente de alerta, e não um ditame de conduta ou uma repreensão. E apenas repito o que abnegados instrutores espirituais, que intentam auxiliar o homem que sofre na terra, nos têm advertido. Se até o momento não há outro meio, senão a indução de artificial conforto químico, saibamos, contudo, que tal recurso deve se restringir ao mínimo possível e que não nos faça perder de vista a necessidade de se estimular no deprimido o correto direcionamento de sua poderosa força mental, corrigindo seus descabidos sentimentos. Que não cruzemos os braços, cientes de que tudo está resolvido com a varinha mágica da farmácia, como se fosse tudo o que pode ser feito. A felicidade é uma conquista a qual se deve fazer jus e incorporada de dentro para fora, jamais ao contrário. Não há como alertar os estudiosos sinceros em esforço evolutivo na Terra sobre a grave questão? Não queremos menosprezar o valor do trabalho médico da atualidade, apenas salientar que a ciência ainda atua de forma equivocada, porém no rumo certo, da boa vontade de acertar. Quando olhamos para trás na história, podemos observar os grandes erros da medicina, sem que isso condene sua trajetória, sempre imbuída dos melhores propósitos em solver os males humanos. Na atualidade, no entanto, o homem, com seus olhos fixos na matéria e incapaz de prescrutar no campo do espírito, ainda atua fundamentado em muitos enganos que somente o desenvolvimento futuro lhe permitirá reconhecer. Não somente o abuso do otimismo artificial no tratamento das doenças mentais pode ser, até agora, grande óbice à aquisição do equilíbrio espiritual do homem enfermo, mas a terapia proposta para boa parte das doenças físicas ainda é equivocada, pois se baseia em pressuposto materialista que não sabe reconhecer nelas um papel a cumprir, acorrendo a suprimi-las o mais rápido possível. Atuando no imediatismo, colhe soluções de cunho eminentemente provisório, eximindo-se de prognosticar o futuro e sem compreender que a alma necessita de urgentes dores corretivas para os males que continua semeando. Não podemos deixar, no entanto, de admitir que o espírito carece de sustentar-se na carne o máximo tempo possível, e para isso é preciso, muitas vezes, que tanto a enfermidade mental quanto os transtornos físicos tenham seus cursos obstaculizados. Admitimos, sem sombra de dúvidas, que a carne ainda requer cuidados médicos e necessita de reparos, permitindo-se ao encarnado a continuidade de sua caminhada. Por isso, diante dos males infligidos a si mesmo, a medicina do corpo ainda é campo sagrado de necessidades do homem, na exigência dos cuidados que o Pai nos dispensa.
Quando a ciência descobrir o espírito, contudo, muitos de seus equívocos serão sanados e a medicina, curada do materialismo renitente, será a poderosa alavanca para o soerguimento da alma no rumo acertado da evolução. Quanto ainda temos a aprender, exclamou Adelaide, assustada diante de meu vivo entusiasmo na consideração dos erros humanos, como se detivesse de fato o direito de condenar. E com o firme propósito de encontrar reais soluções, perguntou à amiga, ansiosa: qual deve ser então nossa conduta correta, uma vez identificados os males dos transtornos depressivos? Se compreendemos a fisiopatologia da arrogância, fácil é entender que a humildade é de fato o recurso mais importante para o seu tratamento. Não a submissão imposta por força dos impositivos reacionais que os transtornos depressivos carreiam, vergando-nos a soberba ante a exacerbação das fraquezas que transportamos na alma. Porém, aqui é a sincera expressão da personalidade. Faz-se necessário o exercício da humildade genuína e evangélica, fruto da abnegação dos perniciosos interesses do eu ególatra. Jesus já nos havia recomendado o precioso remédio, Adelaide, porém pensávamos tratar-se de parvoíce ou apenas uma bela virtude para adornar o espírito, menosprezando o mais valioso recurso para a profilaxia e a cura de nossos males. Projetar o outro acima de nossa pretensa grandeza, fazendo-nos pequenos e servos de todos. Abdicar dos primeiros lugares que nos enaltecem, dirigindo as luzes do destaque para o outro, desviando-as de nossa enfermiça vaidade. Embargar a ambição desmedida na conquista de arroubos pessoais, que visam somente nossa jactância e nos projetar acima dos outros. Eis os sábios conselhos que nos asseverou o Mestre, indispensáveis ao nosso bem-estar, como já vimos, mas precisamos reiterar para que não caia no ouvido. Receber a dor como corrigenda e procurar pelas suas sábias lições. Sujeitar-se com humildade à imposição da angústia que a depressão suscita, na certeza de que, exaltando-nos às muitas carências e fraquezas, ela nos obriga a reconhecer as genuínas necessidades da alma, que devem ser prontamente atendidas. Acatar com sabedoria os males inevitáveis que a vida nos impõe em forma de danos, cientes de que nada se perde em definitivo, pois não há na lei divina prejuízos que não possam ser reparados. Compreender que a abstenção, ainda que danosa, seja do afeto ou dos bens aquinhoados, é-nos preciosa preleção de abnegação, corrigindo-nos a morbidez da ganância e a sordidez do caráter adoecido de renitente cobiça. Afastar-se da atitude de vítima e da revolta é também um imperioso recurso terapêutico. Chafurdar-se em queixumes e lamúrias, atitude comum ao que sofre na terra, apenas multiplica os males que nos acossam a alma. Cultivar a paciência e a resignação, permitindo-se o esgotamento dos destrutivos impulsos da força mental. Para isso, é bom tolerar, na medida do possível, as desordens físicas consequentes à energética psíquica alterada, cientes de que quando o organismo pode dirigir para a superfície os seus próprios males, minora-se o seu potencial mórbido. Impor reorientação segura para a conduta, os pensamentos e sentimentos em base dos preceitos evangélicos, a fim de semear novos e saudáveis equilíbrios às potências do espírito. O exercício da brandura não deve ser olvidado como de uso contínuo, imposto ao caráter, reduzindo-se o manancial de rudeza. A bondade deve brotar espontaneamente da alma, recordando que o efeito curativo do bem não é mero sofisma,
mas preceito inserido na sabedoria da lei, e que deve ser realizado da forma mais sincera possível, pois a lei sabe medir a verdade de um ato, a intenção de um pensamento ou o escopo, ainda que exíguo, de um sentimento, não se prestando aos ludibrios tão comuns à psicologia de astúcia que ainda mora em nossas intenções e permeia nossas atitudes, sem olvidar que é sempre possível agir no bem, pois nada nos impede de exercitar a caridade, da afabilidade, da paciência, mesmo em meio à mais grave tempestade íntima. Inibir a qualquer custo as atitudes expansionistas próprias da egolatria, bloqueando com segurança a retroalimentação do mal. Depor as armas da arrogância e da defesa dos interesses imediatos de nosso egoísmo é convite para que as forças do universo se precipitem em socorro às nossas necessidades, conferindo-nos alegrias verdadeiras. Recordemos que as potências divinas que nos sustentam na vida se cerram diante do egoísmo e do orgulho, doando-se àquele que, com sinceridade de propósitos, sabe renunciar a si mesmo em favor do bem-estar alheio. E não há na criação poder curativo maior do que o poder divino operando em nosso favor. Alimentar a alegria genuína e a esperança no futuro é de bom alvitre, guardando a certeza de que brotarão no fértil campo da alma se a semearmos devidamente. Acovilhar o psiquismo nas leituras nobilitantes e não olvidar que o apoio dos amigos, nas horas de íntimo desgosto, pode nos soerguer o ânimo abatido. O valor da prece não deve ser subestimado, pois é recurso seguro para o enlevo espiritual e sublime farol a iluminar as trevas interiores que nos ensombreiam a felicidade. O trabalho, quando possível, não pode ser menosprezado como elemento terapêutico valioso, pois a mente, subordinada ao ócio, é terreno favorável à proliferação de ervas daninhas, deteriorando as energias reconstrutivas do espírito. Eis os segredos do equilíbrio, medidas sempre ao alcance de nossas mãos, na profilaxia e tratamento dos transtornos depressivos, os quais representam genuíno efeito curativo, por atuarem na raiz do mal. Recomendações que são de fácil dedução, embora consideradas simplórias e de valor secundário, diante da possibilidade efetiva da ação medicamentosa, na qual, erroneamente, confia-se muito mais. As terapias energéticas, como o passe empreendido nos templos espíritas, representam, na atualidade, recurso terapêutico inigualável de apoio à alma enferma. As psicoterapias, se bem orientadas, são também sadios meios suscitantes de equilíbrios, uma vez que podem proporcionar ao doente o reconhecimento das próprias fraquezas e necessidades de melhorias. Terão inestimável valor se souberem ajudá-lo na reconstrução do panorama íntimo desfeito, fundamentando-se na humildade e no aprimoramento moral. Contudo, se atuarem nutrindo o ego menos válido com o cipoal da arrogância, embora se obtenha aparente êxito em primeiro instante, persistirão, suscitando os mesmos males que sustêm a enfermidade, que seguramente retornará agravada no futuro. A interferência na delicada química neuronal deve ser o último elemento terapêutico a se aventar diante da falha dos demais recursos e da imperiosa necessidade de se obstaculizar o malfadado mergulho na autodestruição. E não se deve esquecer que seu emprego seja o mais breve possível, evitando-se danosas consequências no extrincável quimismo espiritual que nos sustenta na jornada evolutiva. E em nosso mundo, Adamastor, o que se faz para o tratamento destes males? Como sabemos, a morte não nos faz sábios,
e pode apenas abastecer-nos a visão com uma mais dilatada percepção da realidade. Por isso, os desequilíbrios que trazemos da aventura na carne costumeiramente se avultam aqui, deixando-nos entrever com mais clareza a própria penúria íntima. A consciência sensibilizada pela percepção da nova vida ressente-se muito mais dos erros cometidos, exigindo reparos. A alma, deixando pender suas máscaras, face nua diante de suas fraquezas e enormes necessidades. A pequenez do espírito se exalta diante da grandeza divina, revelada em mais expressiva amplidão e excelsitude. O sossego é tomado de assalto pelo reconhecimento da extensão das faltas e maldades engendradas na satisfação de egoísticos propósitos. A paz é perturbada pela lembrança do tempo irreversivelmente consumido em inutilidades. Natural assim que a maioria, deparando-se com a inquestionável realidade e suas novas exigências, deixe-se chafurdar em penosas agruras, fazendo engrandecer no espírito as carências de toda sorte. O número de aflitos, portanto, transportando transtornos depressivos no plano em que estamos, aumenta sobremaneira, demandando de nossos orientadores recursos assistenciais muito mais expressivos. Muitos, contudo, atravessando a existência em luta pela aquisição de títulos que lhes enobreçam o personalismo, aqui aportam enlouquecidos, reclamando privilégios como se os valores arquivados, com base no menosprezo alheio, compusessem genuínas aquisições da alma. Sem compreenderem a premente necessidade do aprimoramento espiritual rumo ao bem, para a aquisição da própria felicidade, prosseguem reverberando a mesma arrogância, convertida em hábito personalístico, em lamentáveis exibições de orgulho, ódio e revolta. Ensandecidos, sem se darem conta da própria indigência, continuam disseminando maldades, impondo interesses egóicos para colher depois os produtos mórbidos da semeadura, em forma de atrozes e profundas quedas depressivas nas futuras reencarnações. Poucos são aqueles que realmente detêm o beneplácito da humildade, encontrando a felicidade e o equilíbrio nos refolhos da alma, aqui chegando. Eis delineado o lamentável panorama da alma humana, depois do túmulo, revelando quanto ainda temos a percorrer para o encontro com a saúde mental verdadeira. Compreensível que nos preocupemos com o tratamento, sobretudo preventivo, dos transtornos mentais que se avolumam em nosso plano. Como médicos do espírito, Adelaide, estamos empenhados na ciência de orientação ao homem, urgente medida terapêutica e profilática da saúde mental. Entretanto, como todos nos achamos submetidos aos mesmos imperativos dos seculares vícios do orgulho que nos adoecem, toda medida aplicável ao doente deve começar por nós mesmos. Embora cientes de que a saúde verdadeira somente se conquista de dentro para fora, contamos com diversificados meios de suporte terapêutico, mas não temos fórmulas mágicas ou remédios miraculosos no plano em que estamos, capazes de suprimir todos os males que o espírito transporta. Embora habitemos uma realidade sustentada em um substrato que ainda se pode considerar material, aqui não utilizamos compostos químicos artificializados tão ao gosto do homem terreno. Em raras ocasiões, usamos essências medicamentosas dinamizadas, destituídas de qualquer substância física que interfira no sagrado quimismo da vida, à semelhança da homeopatia terrena e segundo seus mesmos postulados. Os recursos mais empregados são essencialmente de natureza energética, como os passes magnéticos, a musicoterapia e a hidroterapia. O uso de essências florais
aspiradas diretamente de florações vivas, é recurso capaz de fornecer eflúvios benéficos ao perispírito desvitalizado e usado em nosso plano, em jardins terapêuticos preparados para esse fim. Casos mais graves, como o de Alberto, necessitam de terapia regressiva, sendo este o mais eficaz tratamento para os transtornos da mente na atualidade. A terapia do amor, efetivada por almas possuídas de grande capacidade de irradiar bondade, é recurso bastante eficaz, mas que guarda méritos pessoais. Diante de patologias ainda mais sérias, e quando tudo falha, a reencarnação comparece como a única solução terapêutica possível para os males da alma, permitindo-se a transferência para o corpo físico dos mananciais mórbidos acumulados nas reentrâncias psíquicas do ser. Estejamos cientes, no entanto, de que a base terapêutica mais elevada que devemos contar é a inibição da arrogância, primeira imposição no tratamento de toda e qualquer patologia que o espírito transporte. Por isso, assistimos às leis da vida com sabedoria, impondo carências, sejam emocionais, orgânicas ou circunstanciais, onde trazemos o hábito do abuso, confeccionando-nos destinos que nos forjam a acomodação dos excessos de toda natureza, condicionados na personalidade. Assim é que partimos para a temporada terrena, muitas vezes enfrentando dificuldades e privações acerbas, com a única e precípua finalidade de refazer o equilíbrio perdido. Um longo e doloroso caminho para a retomada do bem-estar, sem dúvida, lutar permanentemente para nos mantermos no máximo equilíbrio possível é o melhor e mais seguro roteiro para a felicidade. Antes prevenir do que remediar, ensina-nos a sábia exigência do brocado popular. Sem sombra de dúvida, nosso maior escopo é manter a estabilidade do espírito a todo custo, ainda que com o sacrifício dos prazeres irrisórios do egoísmo e a abdicação das conquistas efêmeras do orgulho. Estamos vendo como nos custa refazer a felicidade depois de barganhá-la pela arrogância. Afastar-nos da estabilidade, onde quer que estejamos, é grande transtorno para a nossa saúde. Por isso, o esforço em permanecer dentro das linhas de ação no bem é dever constante de todo aquele que atingiu certa compreensão das leis da vida. Viver na retidão do dever e na abdicação que o amor nos exige é preservar a saúde da consciência, Adelaide, o que nos favorece sempre com alegrias e equilíbrios genuínos, bens imperecíveis de inquestionável valor para a alma, que costumamos valorizar somente quando nos vemos desprovidos deles. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.